E agora o que eu vou fazer? Eu vou bugar a sua cabeça. Eu vou fazer você sair daqui desse vídeo falando: ai meu Deus, como é que pode? Olha só que massa. Fala Dev, beleza? Mais um Cold Drop aqui pra dentro do canal e hoje com a camisa do RSXP, o que me faz sentir muita saudade daquele evento épico que aconteceu ano passado. Infelizmente esse ano tudo indica que não vai acontecer. Mas vamos lá pra falar do que a gente veio falar nesse vídeo, que é sobre especificamente um lançamento que já faz umas 2, 3 semanas aí, talvez um pouquinho mais, que é o Expo SDK 38, e eu acho, já baseado no título desse vídeo, você já deve ter visto na thumb, que bem provavelmente essa nova SDK e com o que ela trouxe vai mudar muita coisa dentro do React Native. Diego, quer dizer que vai mudar as coisas, a forma de desenvolver? Não, mas vai virar um pouquinho o jogo na questão de devo utilizar o Expo, não devo utilizar o Expo? Sabe aquela pergunta que a gente fica na hora de iniciar um projeto? Poxa, mas se eu iniciar com o Expo ele vai ser limitado porque eu não vou conseguir mexer nas coisas do iOS, no Android, eu vou ter que realizar o eject, todo mundo fala que a questão do eject é muito problemática. E agora, finalmente, a gente vai conseguir falar um pouquinho mais sobre isso e entender o que esse Expo SDK 38 impacta nisso, principalmente pra galera que tem, principalmente, essa dúvida de inicia um projeto com Expo ou não. Então eu separei alguns tópicos pra gente falar um pouquinho aqui. Primeiro, uma rápida introdução sobre a diferença de um projeto Expo para um React Native CLI, né, que é o pessoal que desenvolve com React Native já manja disso aí, como que funcionava a questão do eject até a SDK 34, a partir da 34 ela começou a oferecer duas alternativas, né, que é o Expo Kit e o Bare Workflow, e a partir da SDK 38 o Expo Kit foi totalmente depreciado, né, deixado de lado, para a gente ter totalmente um eject através do Bare Workflow. A gente já vai falar o que é isso e o que isso impacta nas aplicações que já foram criadas e nas aplicações que podem ser criadas daqui para frente, que é o principal ponto. A gente vai falar também sobre o trabalho dos Unimodules. Se você já ouviu falar dos Unimodules, é uma iniciativa do Expo de conseguir integrar as funcionalidades que eles têm dentro de uma aplicação React Native CLI, que eles chamam de Bare Workflow, que é quando você tem a pasta Android e iOS. Falar sobre o lançamento do SDK 38, o que ele impactou, o que ele trouxe, que realmente... Por que eu tô fazendo um vídeo falando especificamente desse SDK? Eu acho que a gente nunca fez um vídeo falando sobre algum outro lançamento de uma SDK do Expo. Depreciação do Expo Kit, a gente vai falar também o que era esse maldito Expo Kit e por que ele foi depreciado, por que ele não faz mais sentido. E também a gente vai, claro, criar um novo projeto utilizando essa nova SDK do Expo, mostrando o quão fácil tá sendo criar projetos. Eu não vou dar spoilers. A gente vai falar um pouquinho também sobre as formas de criar um projeto React Native a partir de agora, que eu acho que são as melhores formas, né? Conseguindo manter as funcionalidades do Expo, porém sem limitações. Já dei um pouco de spoiler. E também a gente vai testar algumas coisinhas que o Expo liberou aqui. Na verdade, essa versão do Expo SDK, ela teve dois highlights de lançamentos de funcionalidades. A primeira é uma versão totalmente... Na verdade, as duas são uma versão totalmente atualizada, mas a primeira é uma versão totalmente atualizada do Expo Notifications, que é o módulo de Push Notifications do Expo, e agora você consegue utilizar esse módulo de notificações tanto em aplicações criadas a partir do CLI do Expo, quanto para aplicações criadas com React Native CLI e tudo mais, totalmente do zero. Então, eu diria que é um bom concorrente aí para bater de frente com integrações que a gente tem mais diretas como OneSignal, como por exemplo a própria integração direta com o Firebase e por aí vai. A gente tem também um grande update nessa nova versão da Expo SDK, não quero dar muitos spoilers ainda, que é a questão dos updates over the air. Então, se você já trabalhou com React Native, você já deve ter ouvido falar de Cold Push, né? O Cold Push foi uma grande invenção da Microsoft, né? Não foi diretamente... Esse é o nome, na verdade, que a Microsoft deu, mas o conceito já existia antes, onde a gente consegue atualizar aplicações sem precisar passar pelas lojas. Como o nosso bundle JavaScript, ele é um arquivo mesmo, a gente consegue fazer download desse bundle JavaScript pelo celular da pessoa depois que ela já está com o aplicativo instalado e colocar novas versões. Quem faz muito isso são os games, né? Geralmente se você já jogou, sei lá, Clash of Clans, Clash Royale, né? Eu já joguei um monte disso aí. Quando você acessa o jogo lá, ele mostra atualizando. Aí ele baixa rápido e o jogo está atualizado. Mas ele nem precisou passar pela loja. Então isso a gente chama de Over the Air. E o Expo acabou de lançar a versão 2 do Expo Updates, que é o que implementa esse
OTA Updates, né, Over the Air Updates, e a gente consegue utilizar isso também dentro de projetos criados com Expo e projetos criados sem Expo, utilizando o React Native CLI, ou como eles chamam ali dentro do Expo, o Bare Workflow, beleza? A gente já vai começar falando sobre isso, mas se você nunca criou um projeto com Expo, nem sabe do que eu estou falando, primeiramente, a diferença de um projeto Expo para um projeto React Native CLI. Se a gente cria um projeto com Expo hoje, o que acontece é que nós não temos a pasta Android e a pasta iOS dentro do nosso projeto, ou seja, não temos acesso ao código nativo. Tá, Diego, mas se a gente não tem acesso ao código nativo, como é que eu faço para executar o meu aplicativo no celular? Geralmente a gente instala. Geralmente não, sempre a gente instala um aplicativo chamado Expo, que ele está disponível nas lojas, né, na App Store, na Google Play, e esse aplicativo ele já tem todo o código nativo que é necessário para o nosso aplicativo rodar, ou seja, o que falta é o JavaScript, que é a implementação do código em si. É dentro desse JavaScript que vai estar também toda a parte de CSS, né, estilização, que não é bem CSS, a parte de estilização, a parte da estrutura, a parte do funcionamento. Então, o Expo, ele faz mais ou menos isso. A gente tem a parte nativa dentro de um app pronto e a gente só envia o JS, por isso que não existe Android e iOS. O que acaba acontecendo em muitos casos é que o Expo ele vem a ser limitado, né? Então, porque não tem como eles pegarem e implementarem nesse aplicativo nativo deles todas as funcionalidades que um dia a gente pode ter na nossa aplicação. Então, imagina que você tem alguma funcionalidade muito específica da sua aplicação, sei lá, um editor de foto estilo Instagram. É muito difícil o Expo colocar isso porque a maioria dos aplicativos não vai utilizar isso. Então, o que tem nessa carcaça do Expo são aquelas funcionalidades que a grande maioria das aplicações vão utilizar. E aí, então a gente acaba tendo essa limitação. E aí sempre sobra essas dúvidas, né, quando a gente está iniciando o projeto. Pô, será que eu devo iniciar o projeto utilizando o Expo ou devo iniciar utilizando o React Native CLI? Porque, por um lado, eu tenho o Expo, que ele me facilita muito a vida, ele vai me dar toda essa carcaça pronta para iniciar, já tem todos os módulos de câmera, geolocalização, mapas, lidar com calendário, nossa, é muito simples, com updates, notificações, push, fazer a build do projeto. Então tu pensa, nossa, eu vou ter muita produtividade de um lado, porém vai chegar um momento que eu vou ser limitado pelas funcionalidades do Expo, e aí, antigamente, existe uma forma da gente ejetar, que a gente chama, né, que é basicamente sair desse modelo do Expo e voltar para o modelo tradicional do React Native, rodando um comando de eject, mas esse comando ele sempre foi muito temido, até a versão 38 do Expo, que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, sem dar muitos spoilers novamente. Então, esse era o cenário que a gente tinha até então. Se a gente pensasse, cara, eu vou desenvolver um app, mas eu não faço a menor ideia onde que esse app vai chegar, ele pode crescer muito. Geralmente eu indicava, começa com React Native CLI, porque se tu sabe que esse app pode crescer muito, né, então provavelmente vai ter algum momento que tu vai chegar em alguma funcionalidade que o Expo não vai ter, e aí ele vai acabar te limitando, né? E eu falava, pô, mas quer começar com o Expo? Então você tem que saber exatamente qual que é o escopo do seu projeto, saber qual que é o limite dele, né? Então se você sabe onde que o seu app vai chegar e o Expo atende tudo aquilo, beleza, começa com o Expo. Mas isso tá mudando um pouquinho, a gente já vai falar sobre isso. Então, sobre o primeiro tópico, sobre a diferença do projeto Expo para React Native CLI, a gente já falou. E agora um pouquinho como que funcionava o Eject até a versão da SDK 34 e agora na versão 34 até 38 e depois da 38 em diante, que é o que a gente vai falar agora. O Expo ele teve vários pontos na história nessa parte de ejetar dessa estrutura pronta do Expo para um projeto React Native tradicional, onde a gente tem acesso ao código nativo Android e iOS. Até a versão da SDK 34, a gente tinha um carinha que se chamava Expo Kit, né? A gente ainda tem ele até a versão 38, mas da versão 34 para frente ele foi começando a deixar de ser utilizado. Então, até a versão 34 existia esse Expo Kit. Esse Expo Kit, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas eu vou deixar um link aqui na descrição explicando tudo o que ele fazia, os motivos de ele ter sido descontinuado e tudo mais. Mas o Expo Kit, basicamente, resumindo para quem quer da forma mais prática possível, era uma implementação de todo um código dentro do Android e do iOS que bagunçava todo o nosso código e ele não era nada parecido com o React Native CLI. Então, uma pessoa que estava acostumada a desenvolver para o React Native CLI e ela desenvolvia um projeto Expo e realizava um eject, né, e daí convertia esse projeto para esse Expo Kit, a estrutura que era gerada ali no final, ela não era nada semelhante com o React Native CLI, ela era muito bagunçada, tinha muito código ali dentro. Isso atrapalhava muito porque esse processo de eject era uma coisa que dava muito medo, porque tu ia transformar o teu projeto numa estrutura extremamente complicada de manter, né? Que tu ia ter que aprender ela totalmente do zero. E tinha muitas limitações dentro desse Expo Kit, e o post que eu deixei aqui na descrição é um post do próprio equipe do Expo, explicando todas as motivações que eles tiveram em descontinuar esse projeto. E a partir da versão 34,
da SDK do Expo, além do Expo Kit, tu começou a poder fazer também o eject da sua aplicação Expo para um carinha chamado Bear Workflow. O que é esse Bear Workflow? É uma estrutura extremamente semelhante, na verdade é a mesma estrutura que você iniciaria um projeto usando o React Native CLI, lá o React Native Init, o nome do projeto, que vem com a pasta Android, iOS, só que dentro dessa estrutura vem com uma nova ferramenta, uma nova iniciativa do Expo chamada Unimodules. Se você já ouviu falar dos Unimodules, vocês devem estar sabendo o que eu estou falando aqui. Os Unimodules são uma forma da gente conseguir integrar grande parte, eu não vou falar todas, mas grande parte das funcionalidades do Expo dentro de um workflow React Native CLI, ou seja, sem depender daquela carcaça do Expo. Então a gente consegue ter todas aquelas funcionalidades de câmera, geolocalização, todos os plugins que o Expo nos oferece dentro de um projeto React Native CLI tradicional. Então, esse workflow que a gente tem a partir da versão 34 do Expo, quando a gente vai realizar o eject, até a versão 38, que é a última que saiu no momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente ejeta o nosso app e ele vira um app tradicional React Native CLI, contendo a pasta Android e iOS e contendo também já esse Unimodules, ou seja, a gente ainda tem todo o poder de trabalhar com as funcionalidades do Expo dentro da nossa aplicação. E isso nos dá uma boa segurança para conseguir iniciar grande parte dos projetos utilizando o Expo, porque a gente sabe que quando realizar um eject, ele não vai transformar aquele projeto em um bicho de 7 cabeças, onde a gente não vai conseguir mais dar manutenção, conseguir atualizar a SDK do Expo, conseguir ter a atualização também nas bibliotecas dentro do Expo e por aí vai. A gente vai entender um pouquinho como funciona isso na prática. E aí, na Expo SDK 38, o que aconteceu é que o Expo Kit, que foi aquela primeira maneira de fazer o eject do Expo, foi totalmente depreciada, totalmente deixada de lado, onde agora a gente tem apenas uma única solução, que é o Bear Workflow, que é esse workflow que eu expliquei no segundo caso, onde a gente transforma o nosso projeto Expo em um projeto React Native CLI tradicional. E aí, isso impactou em várias coisas. Primeiro, porque todo o pessoal do Expo está muito mais focado em conseguir oferecer uma experiência melhor para essa integração com os Unimodules, que foi o que eu falei ali, de utilizar os módulos do Expo num projeto React Native tradicional. E a gente tem também alguns projetos nascendo para facilitar a iniciação de projetos e também começar. Em grande parte dos casos, a gente pode começar a pensar em utilizar essa estrutura de iniciar o nosso projeto com o Expo em grande parte dos projetos. Eu ainda tenho que formar essa opinião melhor, né? Então, assim, provavelmente daqui a algumas semanas, talvez daqui a um mês, 2 meses, eu vou conseguir trazer algumas opiniões mais formadas, mas a opinião prévia que eu tenho agora é que isso vai fazer com que a gente possa iniciar a grande maioria, eu botaria 95%, só para deixar 5% para eu falar, não, eu não falei 100% depois, a gente consegue iniciar um 95% dos projetos a partir de agora, utilizando Expo sem problemas nenhum, sem medo de ser limitados no futuro por alguma funcionalidade, e a gente consegue ter todo acesso a essas funcionalidades lindas do Expo e extremamente produtivas sem se preocupar com o futuro do projeto. Vamos lá agora, a gente já falou então como que funcionava o eject, falou sobre o Expo Kit, falou sobre os Unimodules também, e agora a gente vai analisar então o lançamento da Expo SDK 38, vai dar uma lidinha um pouquinho nisso, como que funciona, eu já li esse texto, eu vou resumir, claro, para você, pra gente não ficar aqui 40 minutos falando sobre isso, e depois, claro, a gente vai iniciar um projetinho, entender quais são as formas que a gente tem de iniciar um projeto React Native utilizando esse Bear Workflow que eu falei, que é ter as funcionalidades do Expo, porém ter acesso também ao código nativo. E aí a gente vai testar uma das funcionalidades aqui desse post, que é aquele Updates over the Air, que é o famoso Code Push da Microsoft, só que o Expo tem o próprio deles, sem precisar configurar nada. A gente vai configurar toda essa parte de update sem passar pela loja em 5 minutos, prometo pra ti, então fica aí até o final porque vai ser épico. Então bora lá, vamos começar a ler esse post aqui para entender o que essa SDK impactou no universo React Native e no Expo em geral. Bora lá então, vamos começar aqui olhando um pouquinho o post sobre o Expo SDK 38. Primeiramente, ele saiu dia 25 de junho, né? Então já faz um leve tempinho, depende de quando você tá vendo esse vídeo também. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa versão da SDK em específico, que para mim foi uma das updates mais
legais que a gente teve aqui. Primeiramente, então, como eu falei, a gente tem uma nova API de notificações, onde toda a parte de push notifications deles foi refeita. Isso aqui vai me ajudar muito a pensar nessa parte de push notifications. Até então eu sempre utilizei muito OneSignal, integração direta com o Firebase, mas eu sempre gostei muito da parte de notificações do Expo e quem sabe seja uma das boas alternativas aí para eu conseguir priorizar na parte de notificações. Até porque a nova API de notificações, ela integra tanto com aplicações escritas diretamente com o Expo, também com aplicações Bear Workflow, né? Aqui, ó, Bear and Managed Workflow, são as formas que eles falam. Managed Workflow, eles chamam quando é um projeto criado com o CLI do Expo, né? Que não tem pasta Android e iOS. E o Bear é quando você tem um projeto React Native CLI contendo os Unimodules, né? Que é aquilo que eu já expliquei no comecinho do vídeo. Aqui também, Build Time Updates in Bear Workflow. Então, a partir de agora, a gente tem suporte a utilizar os updates over the air do Expo através de projetos Bear, né? Que a gente tem a pasta iOS, Android, React Native CLI e tudo mais. Isso é muito massa. Aqui eles falam sobre a diminuição do projeto, do tamanho do projeto que eles estão trabalhando dentro do Expo. Então, eles conseguiram diminuir 13% do tamanho da Node Modules, o espaço que ele usa e tudo mais. Então, tem bastante coisa legal. Eles também introduziram na verdade é que isso aqui já existia, mas isso aqui foi melhorado, que é um projeto para facilitar a criação de projetos React Native, um projeto para facilitar a criação de projetos. Não tem tipo Create React App, agora tem já tinha o Create React Native App, mas antes ele era específico para projetos Expo, né, Managed Workflows, e agora esse projeto aqui também serve para a gente criar Bear Workflows, ou seja, projeto com a pasta iOS e Android, porém com todas as funcionalidades do Expo. A gente já vai falar sobre isso, vai chegar o momento. Aqui eles falam um pouquinho sobre os novos templates de iniciação, algumas features novas, então a parte de autenticação. Agora a gente pode usar fontes do Google também, né? Os Google Fonts aqui direto dentro do nosso projeto, sem precisar baixar o TTF, né? Então a gente que usa fonte Roboto em tudo, isso aqui vai ajudar bastante. Screen Capture, que é um módulo que permite a gente saber quando o usuário tirou foto da tela, tirou print da tela ou tá filmando, para esconder algum conteúdo, alguma coisa assim. A Status Bar do Expo, que é uma forma da gente conseguir ter a nossa Status Bar mais automatizada, né? Antes a gente usava a Status Bar do React Native, agora essa Status Bar do Expo, ela consegue identificar o tema que o usuário está usando para botar ela automática e tudo mais. Alguns componentes, link, slider, picker, storage, que não vem muito aqui, não tem muito o que a gente falar. Outra coisa mais legal também é que o Expo SDK 38 ele inclui a versão 0.62 do React Native, que tem aquela parte de usar o color scheme, né, pra gente conseguir saber se o usuário tá usando o tema dark e light, e também a nova logbox, que é uma das coisas mais legais que a gente tem dentro do React Native nessas últimas versões. Outras coisas aqui. Outra coisa muito legal é que, se eu não me engano, a versão 0.62 do React Native também é a versão que implementa o Flipper. Então tem uma boa chance... não. Flipper is currently unsupported in the managed workflow. Então a gente não consegue usar o Flipper quando um projeto é criado através do Expo CLI. Mas se a gente usar o Bear Workflow, a gente pode botar aqui o Flipper sem problemas nenhum. Então beleza, porque é disso mesmo que eu quero falar. Beleza, dropping SDK 34, AR removed, removeram o módulo de AR, né, do iOS, de Augmented Reality, sei lá como é que fala isso. E agora, olha só, eles falaram aqui também sobre o Expo Kit ter deixado de lado e agora o Bear Workflow, que foi o que eu expliquei nesse vídeo todo, totalmente... faz um replace no Expo Kit. Meu Deus, quando eu vou ler em inglês eu tento ler na mesma ordem, daí não dá certo. Mas totalmente substitui totalmente o Expo Kit. E aqui tem o blog post que eu tava falando, que é esse aqui, ó. Time to start using Expo's Bear Workflow. Expo Kit now deprecated. Esse post saiu em março do dia 31 de março. E ele fala sobre tudo isso que eu falei no vídeo, só que ele fala de forma mais detalhada, então se você quer entender um pouquinho mais sobre tudo isso, vale muito a pena. Outra coisa muito interessante, eu recomendo todos os projetos que estão criados com o Expo de migrarem para essa SDK 38, porque ela está muito mais estável. E aqui, basicamente, a gente já resumiu todo o post. Não tem por que eu ficar entrando muito em detalhes, porque a gente já ficou falando um monte ali dentro do vídeo, que a gente quer logo ver código entrar na prática para ver como essa desgraça vai funcionar. E agora, que eu já falei sobre o lançamento do Expo da SDK 38, e falei também da depreciação do Expo Kit, que tá aqui, ó, é só os dois posts, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês lerem. A gente vai falar agora sobre como criar projetos a partir de agora no React Native, utilizando o Bear Workflow.
Workflow, né? Que eu não sei se eu tô falando certo. Tô falando certo, né? Bear Workflow. Bear Workflow. Basicamente, o que a gente vai fazer? A gente tem 3 alternativas hoje de criar um projeto onde a gente consegue ter acesso ao código nativo, iOS e Android, sem perder as funcionalidades do Expo, que é o Bear Workflow. Eu só estou repetindo isso porque eu quero que você lembre. Primeiramente, se você já tem um projeto com React Native. Diego, já criei um projeto com React Native CLI, né? Eu já tenho um projeto rodando com React Native CLI, que não foi criado com o Expo, e eu quero ter acesso, a partir de agora, a todas as funcionalidades do Expo. O que você pode fazer é integrar os Unimodules dentro do seu projeto. Unimodules são uma forma da gente ter acesso às funcionalidades do Expo em um projeto que não foi criado com o Expo. Então, nós temos esse guia aqui do Installing React Native Unimodules, que está dentro do próprio Docs do Expo aqui, dentro do Bear, que ele tem todo o diff dos arquivos. Então, olha só, as linhas verdes a gente adiciona, linhas vermelhas não tem. Tem aqui uma linha vermelha para remover. Então, basicamente é isso. Tem todo o passo a passo de como fazer a instalação dos Unimodules. E é muito simples mesmo. Eu fiz isso aqui ontem em questão de, sei lá, 7, 8 minutos e funcionou sem dar nenhum erro, assim. Então, esse aqui é um guia. Eu não vou fazer esse processo do zero aqui no vídeo, porque é um processo que é muito fácil ficar depreciado e eu não quero que esse vídeo daqui a 2 meses, por exemplo, não faça mais sentido. Então, se você sempre seguir esse guia aqui que eu vou deixar na descrição do vídeo, sempre vai estar certinho, caso eles alterem o guia. Então, essa é a primeira alternativa. Diego, já tem um projeto e quero adicionar as funcionalidades do Expo, né? Um projeto que foi criado com React Native CLI. É só seguir isso aqui e você vai ter todas as funcionalidades. Inclusive, com o React Native Unimodules, você consegue dizer exatamente para o seu projeto quais são as funcionalidades do Expo que você quer adicionar, para não adicionar todo o pacote de funcionalidades e o seu bundle ficar gigante. Então, você consegue falar, olha só, eu quero usar só a câmera. Então, ele vai instalar só as dependências necessárias para que a câmera funcione, porque o módulo do Expo câmera funcione dentro da sua aplicação. E não vai adicionar nada, sei lá, relacionado a geolocalização, autenticação ou qualquer coisa assim. E aí, a segunda alternativa que a gente tem é, Diego, tenho um projeto Expo e eu quero migrar esse projeto para esse famoso Bear Workflow que você está falando aí no vídeo, que é ter acesso às funcionalidades nativas, né, a pasta iOS e Android, porém ter acesso a todas as funcionalidades do Expo. Sem problemas nenhum. O que você vai fazer a partir de agora? Fazer um upgrade da sua SDK, então você vai rodar ali Expo Upgrade e você vai atualizar a sua SDK para SDK 38. Isso é muito rápido pelo Expo, porque ele não tem dependência de código nativo nenhum, então vai funcionar muito rápido assim, sem problemas nenhum. Então você vai atualizar para Expo SDK 38 e aí você vai realizar o Yarn Eject. Quando você realizar o Yarn Eject, ele vai migrar o seu projeto para essa Bear Workflow. Claro, deixa um backup aí, se você estiver utilizando Git, melhor ainda. Porque a gente nunca sabe, né? Eu não fiz 1000 testes ainda, mas os testes que eu fiz aqui todos funcionaram sem problemas nenhum e ficou supimpa. E aí a gente tem a terceira alternativa que é, Diego, beleza, você falou tudo isso e agora como que a gente cria os novos projetos a partir de agora com React Native? Como eu falei, eu ainda vou dizer que isso aqui cobre 95%, porque eu ainda não consigo sentir segurança 100% para colocar a minha mão no fogo para falar, a partir de agora todos os projetos podem ser criados dessa forma, com o Expo, que vai ficar tudo bem, principalmente porque eu ainda não consegui ter todo o sucesso possível na otimização do bundle. Por quê? O que acontece quando a gente cria um projeto utilizando essas dependências do Expo é que uma dependência do Expo, ela funciona mais ou menos como se fosse um Node Modules da vida, né? Uma dependência do Expo, ela depende de outras dependências do Expo. Então, quando você vai usar, por exemplo, a câmera depende também do módulo de permissões do Expo, depende também do módulo de geolocalização do Expo, porque a câmera às vezes precisa saber a localização do usuário, né? A foto no iOS, ela fica com aonde você tirou a foto, tem um monte de coisa assim que você pode precisar. Então, o que acontece é que isso vai acabar aumentando o tamanho do nosso bundle final. Eu estou realizando alguns testes ainda, então eu não consigo dar realmente um benchmarking real de o bundle era assim, agora esse é o tamanho instalando tal módulo e por aí vai, mas eu quero trazer esse tipo de conteúdo logo e assim que eu tiver resultados, com certeza eu vou postar no meu Twitter mostrando as comparações dos tamanhos de bundles do Expo entre essas duas versões.
E aí, então, como eu estava falando, vou criar um novo projeto React Native agora. Quero ter a produtividade do Expo, mas não quero ter a limitação, né? Não quero ter a falta das pastas Android e iOS. O que eu recomendo você utilizar é esse carinha aqui, criado pelo próprio pessoal do Expo, que se chama Create React Native App. Basicamente, o que isso aqui faz? Ele cria um projeto React Native CLI tradicional com os Unimodules, ou seja, a gente tem acesso às funcionalidades do Expo. Então, bora lá testar como que esse carinha funciona. Eu vou começar a escrever yarn create React Native App, né? A gente consegue fazer mais ou menos da mesma forma que a gente faz com o Create React App. E aqui, se você não tem yarn, npx create-react native app, né? Então, funciona também. E o nome do projeto, aqui eu vou botar test bear, beleza? Porque eu quero testar o bear workflow do Expo. A gente vai aguardar isso aqui finalizar. Só uma coisinha que eu tenho que lembrar aqui, ele já vai dar a opção, eu acho. Ele vai oferecer várias templates pra gente utilizar. E, por enquanto, não use template nenhuma. Se você escolher qualquer uma das templates que eles têm ali, o que vai acontecer é que o projeto criado não vai ser um projeto nesse estilo Bear Workflow, que tem a pasta Android e iOS. Vai ser um projeto Expo tradicional que não tem acesso a essas funcionalidades nativas. Então, aqui, ó, quando aparece Default New App ou Template from Expo Examples, por enquanto, Default New App. Isso aqui também, infelizmente, vai fazer com que o nosso projeto seja com JavaScript e não TypeScript. Mas, para trocar, é um toque. Sem zoeira, é muito, muito rápido. Porque ele já entende TypeScript por padrão. É só o arquivo JS, não é TS. Então, você só troca o nome do arquivo para TS, instala o dependência do TypeScript, cria o TS config e acabou. Até tem um guia disso dentro do React Native. Expo Bear TypeScript using TypeScript. É isso aqui mesmo. A gente vai criar um tsconfig.json. Vamos fazer isso aqui juntos e aí fica melhor, né? Pra eu não ficar falando aqui que dá e aí você vai fazer e não dá. Então, vamos fazer junto. Vou aguardar ele fazer aqui as instalações. Enquanto isso, dá aquela olhada no WhatsApp. Show, ele terminou de criar o projeto aqui agora. E eu posso entrar aqui dentro dessa pastinha test bear. Vou abrir ela no VS Code pra gente perceber algumas coisas que nós temos de diferente aqui. Algumas coisas que a gente pode perceber. Pasta iOS e Android. Show! Temos acesso ao código nativo. Outra coisa muito importante. Se eu abro o package.json, o Expo está instalado. Além do Expo, eu tenho também alguns módulos que são meio que essenciais quase que para todo o projeto, que é o Expo Splash Screen, Expo Status Bar e Expo Updates. Splash Screen para eu conseguir trabalhar com a minha Splash Screen para caso eu tenha algum tipo de inicialização do projeto, para eu esconder ela um pouquinho depois, animar Splash Screen, por aí vai. Expo Status Bar, que eu já expliquei o que era ali antes, para conseguir customizar Status Bar baseado nas preferências do usuário. Expo Updates para a gente fazer a atualização do código sem passar pela loja. E aí agora, olha que interessante! Ele já vem instalado com o Expo Web, com o famoso React Native Web, que já teve vídeo aqui no canal, que eu falei sobre a construção de PWAs com Expo ou com React Native, tanto faz. Então, olha só, o Android, ele roda React Native Run Android, que a gente já está acostumado em projetos React Native CLI, iOS também. E agora, no Web, nós rodamos Expo Start Web. Então, por padrão, as aplicações desenvolvidas com essa estrutura, elas já têm suporte para Web. Então, a gente já consegue criar os nossos PWAs utilizando. Então, olha só, ele vai abrir aqui a estrutura do Expo, ó, normal, como a gente já está acostumado. A gente consegue também abrir essa URL aqui no cliente do Expo, mas se a gente usou alguma funcionalidade ali dentro que não é uma funcionalidade do Expo, é uma funcionalidade nativa mesmo, ele não vai entender, né? Então a gente teria que fazer alguns ifs. Mas olha só, nosso projeto funciona para web também. Eu só queria mostrar isso aí para... É legal. E agora... deixa eu fechar aqui tudo. Nós vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui, ó, o meu app, eu vou botar TypeScript. Então eu vou só converter o app.js para app tsx. Vou colocar um arquivo tsconfig.json com esse conteúdo aqui, ó, que o Expo tá me recomendando lá no post. E eu também vou instalar as dependências aqui do TypeScript, a tipagem do React Native e do React DOM também, por causa do Expo Web ali que a gente está fazendo nosso projeto ser convertido para web também. Então, beleza, tudo instalado, nosso projeto já está rodando com TypeScript, sem problemas nenhum, não precisa fazer mais nada. Aqui embaixo não tem nada de interessante, é isso aí.
E agora a gente vai testar uma das funcionalidades do Expo, dessa versão da SDK 38, que é o Expo Updates, que é a gente atualizar o nosso código sem precisar passar pelas lojas. Então o que eu quero fazer aqui agora é abrir o meu emulador e eu quero executar esse meu projeto não em modo debug, né? Porque se eu executar o meu projeto em modo debug lá dentro do meu simulador, o modo debug ele não tem esse update over the air, né? Porque o debug ele sempre vai, o código mostrado ali dentro sempre vai ser o código mais recente que eu tenho aqui na minha máquina, no caso esse arquivo. Então eu não posso rodar o modo debug dentro do iOS. Eu preciso rodar o modo de release, né? Como se fosse um aplicativo que eu estou colocando em produção mesmo. Mas antes disso, eu preciso falar aqui para o meu projeto para ele atualizar, para ele sempre buscar de forma automática a última versão do código disponível. Então eu vou importar de dentro do Expo Updates, beleza? Aqui a gente pode ver que nós temos várias opções. Eu vou pegar aqui, ó, simplesmente eu vou chamar de Updates. E aqui agora eu vou criar um Use Effect dentro do meu app, que ele vai fazer essa verificação inicial de procurar se existe alguma versão mais atualizada do nosso código. Então eu vou botar aqui Update App, vou criar uma função assíncrona, só para eu conseguir usar o await dentro dela. E eu vou chamar essa função logo aqui embaixo. Eu não lembro exatamente quais são os pontos, mas basicamente a gente vai... deixa eu lembrar aqui. Expo Updates... Beleza, dando uma olhada aqui na API, a gente tem que importar, na verdade, dessa forma aqui, ó, asterisco, as updates. E aí a primeira coisa que a gente vai fazer é buscar se existe algum update lá dentro. Então, has updates igual updates check for update async. Isso aqui pode retornar um true, que quer dizer que tem um update disponível, né? Então, to an object with the following keys, tá? Então isso aqui ele retorna mais de uma coisa. Ele recebe is available. Show. Is available, se isso aqui tiver como true, quer dizer que existe um update disponível pra gente baixar. E aí eu posso usar essa updates fetch update async para ele baixar a versão mais atualizada do código. Perfeito? E depois de ele baixar a versão mais atualizada do código, a gente quer fazer um reload no app, né? Isso aqui pode ser interessante ou não, né? Pode ser que a gente não queira fazer um reload, que a pessoa consiga ver o código novo só depois que ela abrir o app do zero. Mas isso aqui hoje eu vou fazer meio que... Se a pessoa está usando... Quando ela abrir o app, ele vai verificar se tem updates. E se tiver algum update novo, ele já vai baixar e fazer um reload do app. Então a gente nem vai precisar fazer nada disso. Agora, aqui, ó, eu vou simplesmente, como eu falei antes, eu quero rodar o nosso app para iOS, porém, eu quero passar a nossa variante de release, né? Se eu não me engano, é dessa forma aqui, React Native iOS variant release. Simulator, scheme, configuration, default, debug. Então eu acho que é configuration. É configuration mesmo. Então a gente vai rodar aqui, ó, configuration, release, beleza? Isso aqui vai fazer o quê? Ele vai rodar o nosso projeto, né, iOS dentro do simulador, porém ele não vai rodar o modo debug. Então a gente não vai ter aquelas as funcionalidades de menu do desenvolvedor e tudo mais. Isso aqui vai demorar um bocadinho, porque eu nunca rodei a build desse projeto, então 3, 4 minutos aí rodando a build. E aí quando tiver tudo pronto, nós voltamos. Show, depois de 10 minutos aqui rodando a build, tadinho do meu Mac. A gente já tá com a build de release rodando. Como é que eu sei que é a build de release? Se eu tentar abrir o menu de desenvolvedor, ó, nada acontece. Então a gente precisa disso, a build de release. E agora o que eu vou fazer? Eu vou bugar a sua cabeça. Eu vou fazer você sair daqui desse vídeo falando: ai meu Deus, como é que pode? Olha só que massa. A gente tem aqui Open Up App to Start Working on Your App, beleza? Isso aqui seria o aplicativo que a pessoa teria instalado na máquina, no celular
da pessoa. Então, agora, eu vou trocar isso aqui por what the fuck is happening here. Vou salvar isso aqui agora, venho no meu terminal e escrevo simplesmente expo ou yarn expo publish, beleza? E ele vai fazer o quê? Ele vai pegar, vai gerar um bundle, né? Ele vai pegar esse novo código que eu alterei, né? Lembrando que isso não funciona para caso eu tenha alterado o código nativo, Android e iOS, só para caso eu tenha alterado o código só JavaScript. E aí ele vai gerar um bundle disso aqui e vai colocar no servidor, né, no CDN do Expo. O meu aplicativo, assim que ele inicializar, ele vai lá no CDN do Expo e vai falar, tem algum novo update aí para mim? Um novo updatezinho? E aí vai falar, tem. E aí ele vai baixar esse novo update, mas isso acontece só quando a gente inicializa o app, por isso que eu vou precisar fechar e abrir o app de novo quando tudo isso aqui finalizar. Então vamos aguardar. E aqui a gente não instalou nada, né? Você viu que realmente eu não precisei fazer nada no meu app, só realmente colocar ali um códigozinho para isso acontecer assim que o app inicializa, mas a gente poderia colocar esse código tem várias formas que a gente poderia customizar esse código. Vamos aguardar aqui gerar. Isso aqui não deve demorar muito, ele demorou 36 segundos para gerar o bundle. Para gerar o quê? Ah, tá. Tem o bundle do iOS, o bundle do Android e agora o JavaScript bundle. Então vamos aguardar um pouquinho. Beleza, já gerou. Agora ele vai fazer upload desse bundle lá para dentro do Expo. Já deu tudo certo. It looks like this is your first publish for this project. Tá, como foi a primeira publicação que a gente fez, o que acontece é que eu devia ter rodado o Expo Publish antes. Porque é nesse momento que eu rodo o Expo Publish que ele faz as configurações no meu projeto para falar pro projeto aonde que ele vai buscar os updates. Porque a gente consegue configurar esse Expo Updates para usar o nosso CDN. Usar um Amazon S3, o Google Cloud Storage, por aí vai. Então aqui o que eu vou fazer, na verdade, é rodar o nosso release de novo, para ele instalar o app. É claro que isso aqui vai ser muito mais rápido agora, mas é só para o nosso app conseguir saber de onde que ele precisa buscar os updates, porque eu precisava ter rodado esse Expo Publish pelo menos uma vez antes. Então agora eu vou rodar de novo, vai ser muito mais rápido, e aí sim eu vou trocar o meu script e mandar a nova versão do app para a gente ver ela atualizando. Então foi só um erro de ordem das coisas, mas no final vai dar tudo certo. Então vamos aguardar isso aqui finalizar, e aí a gente já continua de novo. Show, ele já terminou aqui, e agora a gente pode ver que está escrito ali What the fuck is happening here, mas agora sim eu vou trocar This is incredible. Vamos salvar isso aqui agora, e agora eu vou rodar novamente o Yarn Expo Publish. Ele vai pegar a nova versão do código e vai colocar lá dentro. Isso aqui vai demorar novamente mais uns 40 segundos, eu vou aguardar isso aqui, assim que ele terminar, a gente já volta de novo e continua para ver como ficou. Show, ele já terminou agora de rodar o processo, demorou aqui 87 segundos. Só lembrando que para eu conseguir rodar esse Expo Publish, eu preciso ter uma conta lá no Expo. É claro que é gratuito, é só criar a conta, vem aqui e você roda um Expo Login, loga com a sua conta e aí você vai conseguir utilizar. Mas agora que vem a parte mais interessante, que é o grand finale desse vídeo. A gente pode ver que está escrito ali, What the fuck is happening here? Se o usuário fecha o app e agora o usuário abre o app de novo, olha o que acontece. This is incredible. Ele automaticamente trocou o conteúdo do app através dos updates over the air, que é uma das funcionalidades mais incríveis que eu acho, a gente chama de vantagens competitivas do React Native em relação às outras tecnologias, que é essa questão da gente conseguir atualizar o bundle da aplicação sem nem passar pela loja, e a gente consegue fazer da mesma forma que a gente faz com o Electron, que a gente faz com várias outras ferramentas do mundo JavaScript. E fico aqui com esse vídeo que eu acho que ficou muito bacana, deu pra gente conseguir abordar muito assunto legal sobre esse avanço do Expo dentro da comunidade React Native, que eu acho que está cada vez avançando mais e vai trazer cada vez mais flexibilidade e mais facilidade para a gente iniciar projetos sem ter que ficar tendo várias dúvidas se eu faço com Expo, se eu faço com React Native, sei lá, e por que não faz com dois logo? E eu acho que ficou muito bacana. Então se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um curtir, um comentário aí embaixo falando do que você achou disso tudo, quais foram as dificuldades que você já teve com Expo, o que você acha que isso aqui vai te ajudar. Se não vai ajudar também, bota o comentário aí embaixo se você quiser compartilhar alguma coisa. E eu fico esperando todos esses comentários, depois eu leio tudo aí e a gente responde. Um grande abraço, eu vou ficando por aqui e valeu!